Eu lembro perfeitamente do dia em que entendi, de forma profunda e transformadora, que minha vida de oração precisava de mais disciplina e intimidade. Não foi em um momento de grande culto, nem durante um evento grandioso. Foi em um dia comum, quando estava sentado em silêncio, refletindo sobre como minha rotina parecia estar correndo mais rápido do que minha capacidade de ouvir a voz de Deus. Naquele instante, uma convicção profunda tomou meu coração. Eu deveria separar 3 momentos ao longo do dia para orar, não por obrigação religiosa, mas como resposta a um chamado íntimo do Espírito Santo. Essa compreensão não veio por meio de um sermão tradicional, mas como uma revelação silenciosa, quase como um sussurro que dizia: fale comigo ao amanhecer, ao meio da sua jornada e ao cair da noite. Comecei devagar, ajustando minha agenda, que antes era cheia de compromissos e prazos, para incluir esses 3 encontros diários com o Senhor. No início, confesso, senti que estava apenas seguindo uma nova regra espiritual, mas logo percebi que era muito mais do que isso. Era como abrir 3 janelas diferentes no meu dia, para que a luz de Deus entrasse de formas variadas. Pela manhã, minha oração era de entrega e direção. No meio do dia, um diálogo de força e renovação. E à noite, um momento de gratidão e descanso na presença dele. Cada encontro tinha um sabor único, um tom diferente, mas todos carregavam uma certeza: eu não estava sozinho em nenhum momento. Passei a lembrar do que está escrito em Daniel 6:10, onde o profeta, mesmo diante de ameaças, mantinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Não era apenas um ato religioso, mas um compromisso de coração, e percebi que essa prática não era exclusiva do passado. Hoje, no mundo acelerado em que vivemos, separar 3 momentos de oração é quase como resgatar um tesouro perdido. O que me surpreendeu foi que, em pouco tempo, minha percepção espiritual se aguçou. Comecei a notar respostas sutis às minhas orações, pequenas mudanças em meu coração e até nas pessoas ao meu redor. À medida que essa rotina se fortalecia, entendi que cada oração diária tinha um propósito específico. Pela manhã, antes de qualquer outra atividade, eu buscava direção, citando o que diz Salmos 143:8. Faze-me ouvir pela manhã da tua benignidade, pois em ti confio. Mostra-me o caminho em que devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Essa oração matinal era como acender a chama que guiaria todo o meu dia. No meio da jornada, quando a mente já estava cheia de tarefas e preocupações, eu parava para realinhar meu espírito, como quem respira fundo para retomar o fôlego. E à noite, com o corpo cansado, eu encontrava descanso ao lançar sobre Deus todas as cargas acumuladas, lembrando-me do que está em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas talvez o que mais me marcou nessa jornada foi perceber como o Espírito Santo se tornava meu companheiro constante. Era como se ele estivesse me esperando em cada um desses encontros, pronto para me ouvir, consolar, orientar e até corrigir quando necessário. Aprendi que oração não é um monólogo, mas um diálogo vivo, onde silêncio também fala, onde lágrimas também contam histórias, e onde até a respiração pode ser uma oração profunda. Agora, falando diretamente com você, quero que imagine como seria sua vida se a partir de hoje você também decidisse separar 3 momentos diários para conversar com Deus. Não importa se sua manhã começa cedo ou tarde, se você tem pouco ou muito tempo. O que importa é a constância. Imagine abrir o dia entregando seu caminho ao Senhor, interromper sua correria para relembrar que Ele é a sua força e fechar a noite em um abraço espiritual que só Ele pode dar. Talvez, no início, pareça apenas mais um compromisso na agenda, mas com o tempo, você perceberá que é o próprio alicerce de tudo o que você faz. Se você está buscando mais clareza, paz, força e intimidade com Deus, esse é um caminho seguro. Não é sobre quantidade de palavras, nem sobre eloquência, mas sobre presença. Como diz Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa é uma promessa que não tem prazo de validade e que está à sua disposição agora mesmo. E talvez você esteja pensando, mas e se eu não conseguir manter essa rotina? Quero lhe dizer que Deus não está com um cronômetro na mão, marcando cada segundo que você passa em oração. Ele olha para o seu coração e para o desejo sincero de se aproximar dele. Se em algum dia você não conseguir, não se culpe.
apenas recomece no próximo momento. É nessa perseverança que o relacionamento com o Espírito Santo se fortalece. Ao começar a aprofundar essa disciplina de orar 3 vezes ao dia, percebi que não se tratava apenas de manter uma rotina espiritual, mas de criar um ciclo constante de renovação. É como se cada momento fosse um poço de água fresca no meio de um deserto. Pela manhã, quando ainda estou com a mente limpa e o coração disposto, a oração se torna um convite para que o Espírito Santo conduza cada passo. Ao meio-dia, quando as preocupações já se acumulam, ela se transforma em uma fonte de força para continuar. E à noite, é como se eu deitasse minha alma nos braços de Deus, confiando que Ele cuidará de tudo enquanto descanso. Foi nesse processo que descobri algo precioso. Cada oração pode ter uma atmosfera única, quase como uma estação diferente do ano. Pela manhã, sinto como se fosse primavera. Tudo está florescendo e a expectativa pelo dia é grande. No meio do dia, parece verão. O calor das lutas e desafios está no auge e preciso de refrigério. À noite, é como outono e inverno, hora de recolher, agradecer e encontrar descanso. Essa visão me ajudou a não transformar minhas orações em repetições automáticas, mas em encontros vivos e significativos. Sei que talvez você esteja pensando que não tem tempo, mas na verdade, o que falta não é tempo, é prioridade. Assim como paramos para comer, beber água ou checar o celular, podemos e devemos parar para falar com Deus. Ele não exige discursos longos, mas sinceridade. É o que vemos em Mateus 6,6, quando Jesus ensina: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Essa recompensa não é sempre material, mas é a paz, a direção e a certeza de que não caminhamos sozinhos. Comecei a perceber que, nesses encontros, muitas vezes eu chegava sem saber o que dizer. Havia dias em que minha mente estava tão cheia que apenas ficava em silêncio diante de Deus. Mas o silêncio, quando está carregado de entrega, também é uma oração. O Espírito Santo traduz aquilo que não conseguimos expressar. Como está escrito em Romanos 8,26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até mesmo nos dias em que você se sente incapaz, Deus está ouvindo. Outro ponto importante é que orar 3 vezes ao dia cria uma espécie de âncora espiritual. Em um mundo de distrações e mudanças rápidas, essas pausas fixas nos lembram de quem realmente somos e a quem pertencemos. É como se a oração realinhasse nossa bússola interna, impedindo que o coração se perca no caminho. Quantas vezes já estive prestes a tomar decisões precipitadas e, ao parar para orar, percebi que precisava esperar, ouvir mais ou seguir por outro caminho? Essa sensibilidade só é desenvolvida quando cultivamos constância na presença de Deus. Agora quero falar diretamente com você. Experimente, durante a próxima semana, escolher 3 horários específicos para se encontrar com o Senhor. Pode ser logo ao acordar, no intervalo do almoço e antes de dormir. Coloque um lembrete no celular, escreva em um post-it. Faça o que for preciso para criar esse hábito. No começo, talvez pareça apenas mais uma tarefa, mas com o tempo, você vai perceber que se tornará o momento mais esperado do seu dia. E aqui entra um desafio. Não transforme isso em uma lista de pedidos apenas. Use pelo menos um dos 3 momentos diários para simplesmente agradecer, louvar e reconhecer quem Deus é. A gratidão abre portas que a murmuração fecha. Lembre-se do que diz Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Se essa prática tocar o seu coração, compartilhe isso com alguém. Encoraje outra pessoa a também experimentar essa jornada. Você vai se surpreender com como Deus usa nossas histórias para inspirar outros. E falando em compartilhar, se você está sentindo que essa mensagem está te despertando para algo novo, eu quero que você participe ativamente, mas não apenas clicando em curtir ou se inscrever de forma automática. Quero que você se inscreva no canal porque deseja caminhar mais fundo nessa jornada junto comigo, recebendo mensagens que vão fortalecer sua fé todos os dias. E mais, comente abaixo qual horário do dia você sente que mais precisa dessa conexão com Deus. Pode ser de manhã, no meio da tarde, à noite ou até de madrugada. Compartilhe para que possamos criar uma comunidade de oração,
onde uns fortalecem os outros. Quando comecei a aplicar de forma consistente os 3 momentos diários de oração, percebi que nem sempre eu precisava usar muitas palavras. Havia dias em que um simples "Senhor, eu estou aqui" carregava mais profundidade do que longas frases. A oração não é medida pela quantidade de tempo ou pelo tamanho do discurso, mas pela intensidade e sinceridade do coração. Por isso, hoje quero compartilhar alguns exemplos práticos de orações curtas e profundas que você pode usar ao amanhecer, ao meio do dia e à noite, adaptando conforme a sua necessidade. Pela manhã, logo ao acordar, antes de se perder nas notificações do celular ou nas tarefas do dia, você pode dizer algo como: Pai amado, eu consagro este dia a Ti. Dirige meus passos, minhas palavras e meus pensamentos. Guarda-me de decisões precipitadas e enche-me com a Tua sabedoria. Amém. É simples, mas poderoso, porque convida Deus para ser o centro antes que qualquer outra influência tente ocupar esse lugar. No meio do dia, quando talvez a paciência esteja curta e as demandas sejam muitas, você pode orar assim: Senhor, renova minhas forças agora. Sei que sozinho eu não consigo, mas contigo eu posso avançar. Tira o peso das minhas costas e coloca em mim a paz que só o Teu Espírito pode dar. Amém. Essa pausa pode durar menos de 1 minuto, mas o impacto que ela traz é como se você respirasse ar fresco depois de horas em um lugar abafado. E à noite, antes de dormir, é o momento de entregar e descansar. Pai, eu Te agradeço por cada detalhe deste dia, mesmo os que eu não entendi. Entrego minhas preocupações e meus sonhos em Tuas mãos. Guarda meu sono e fala comigo até enquanto eu descanso. Amém. Essa entrega final fecha o ciclo diário, lembrando que não somos nós que sustentamos o mundo, mas o próprio Deus. Algo interessante que notei é que, com o passar do tempo, comecei a intercalar esses momentos fixos com pequenas orações espontâneas durante o dia. Por exemplo, enquanto dirigia, caminhava ou até lavava a louça. Isso me lembrou do que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Isso não significa ficar de joelhos o tempo todo, mas manter o coração conectado e receptivo à presença do Senhor em qualquer situação. Também comecei a usar versículos como base para orações. Ao invés de apenas ler, eu transformava o texto em conversa. Por exemplo, quando lia Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eu respondia: Senhor, eu creio nessa promessa. Hoje eu não vou temer, porque sei que o Senhor está comigo. Sustenta-me com a tua justiça. Essa prática torna a oração mais viva e enraizada na palavra. Agora, quero que você imagine algo. Se cada vez que um problema aparecesse, você tivesse o reflexo de falar com Deus antes de reagir, quantas decisões erradas poderiam ser evitadas? Quantos fardos seriam mais leves? Essa sensibilidade espiritual é construída aos poucos, mas começa com a escolha consciente de se encontrar com o Senhor nesses 3 momentos fixos. Também percebi que incluir adoração nesses momentos muda completamente o ambiente. Não precisa ser com música alta ou instrumentos. Pode ser simplesmente declarando quem Deus é. Tu és fiel, Senhor. Tu és minha rocha. Tu és o meu abrigo. A adoração abre espaço para que o Espírito Santo se mova de forma mais intensa, porque tira o foco dos nossos problemas e coloca em quem realmente é digno de toda a atenção. Outro ponto que fortaleceu muito minha caminhada foi registrar no papel algumas respostas de oração. Não necessariamente milagres extraordinários, mas também pequenas mudanças de atitude, oportunidades que surgiram ou até paz em meio a tempestades. Quando olhamos para trás e vemos como Deus tem agido, nossa fé cresce para continuar orando. É como diz Salmo 77:11. Lembro-me das obras do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Você pode começar hoje mesmo a criar seu diário de oração. Não precisa ser algo elaborado. Pode ser uma simples lista com a data, o pedido e o que aconteceu depois. Com o tempo, você perceberá que muitas das respostas vieram de formas inesperadas, mas sempre no tempo perfeito. E aqui vai uma dica prática. Se você trabalha ou estuda e tem dificuldade de parar 3 vezes por dia, escolha um local específico para cada momento. Pela manhã, pode ser na sua própria cama ou no canto mais silencioso da casa. No meio do dia, talvez seja no carro, em uma praça próxima ou até no banheiro, se for o único lugar tranquilo. À noite, pode ser no quarto com as luzes apagadas. O importante é que esses lugares se tornem símbolos de encontro com Deus, de forma que,
Quando você estiver ali, seu coração já se predisponha à oração. Com o tempo, percebi que orar 3 vezes ao dia não se limitava aos momentos específicos que eu havia estabelecido. Era como se o Espírito Santo, ao ser convidado para esses encontros diários, passasse a acompanhar cada passo, mesmo nos intervalos entre uma oração e outra. Essa consciência da presença de Deus começou a influenciar minha forma de falar, minhas decisões, a maneira como reagia diante das dificuldades e até como eu tratava as pessoas ao meu redor. Entendi que a oração não é um ato isolado, mas um estilo de vida. Não se trata apenas de falar com Deus em determinados horários, mas de manter um coração constantemente sensível à sua voz. Quando você estabelece 3 pontos fixos no dia para orar, algo curioso acontece. Seu espírito se mantém mais desperto, e você começa a perceber pequenos toques divinos durante o restante do tempo. É como afinar um instrumento. Quanto mais você ajusta, mais percebe quando algo está fora de tom. Um exemplo claro disso aconteceu comigo quando, em um dia comum, estava prestes a dar uma resposta impulsiva a uma situação de trabalho. No exato momento, lembrei-me da oração do meio do dia que havia feito algumas horas antes, pedindo a Deus que me desse paciência e discernimento. Essa lembrança me fez respirar fundo, esperar alguns segundos e responder de forma diferente. O resultado foi completamente oposto ao que eu imaginava. A situação se acalmou e um conflito foi evitado. Foi aí que percebi que orar 3 vezes ao dia não é apenas um hábito devocional, mas uma ferramenta prática para viver de forma mais sábia. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que cultivavam essa constância. Além de Daniel, mencionado anteriormente, vemos no Salmo 55:17, Davi dizendo: à tarde, e pela manhã, e ao meio-dia, orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Essa tríplice divisão do dia em momentos de oração não era apenas uma tradição, mas um segredo espiritual de força e direção. E esse segredo continua válido para nós hoje. Mas é importante lembrar: essa prática não deve se transformar em peso ou obrigação. Não é sobre cumprir uma meta espiritual para se sentir melhor, mas sobre abrir espaço para que Deus fale e haja. Muitas vezes, Ele vai responder imediatamente. Outras, vai trabalhar em silêncio, moldando seu coração até que você esteja pronto para receber. Isso exige paciência, e paciência é algo que só se desenvolve com constância. Também notei que, quando compartilhei essa experiência com amigos próximos, muitos ficaram surpresos ao descobrir que orações simples, feitas em horários estratégicos, tinham tanto impacto. Um deles, que trabalhava como fotógrafo profissional e vivia uma rotina intensa, decidiu tentar. No início, ele disse que achava impossível parar 3 vezes por dia para orar, mas começou dedicando apenas 30 segundos em cada momento. Em poucas semanas, já estava estendendo naturalmente esse tempo porque sentia paz e clareza mental depois de cada pausa. Isso mostrou que o mais importante é começar, mesmo que pequeno. E aqui está outro ponto que o Espírito Santo me ensinou. Orar 3 vezes ao dia não significa repetir sempre as mesmas palavras. Cada momento pode ter um foco diferente. Pela manhã, consagração. No meio do dia, força e renovação. À noite, gratidão e descanso. Essa variação mantém o hábito vivo e evita que a oração se torne mecânica. Além disso, você pode usar um versículo diferente a cada dia para inspirar sua fala, tornando o diálogo com Deus ainda mais profundo. Por exemplo, numa manhã em que você precise de coragem, pode usar Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Já no meio de um dia difícil, Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E à noite, Salmos 4:8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Se você aplicar isso, verá que cada momento de oração se torna único, adaptado à sua realidade, mas sempre guiado pela palavra. Isso cria uma combinação poderosa: constância no horário e frescor no conteúdo. E não pense que você precisa estar em um ambiente perfeito para orar. Sim, é bom encontrar um lugar silencioso, mas Deus ouve em qualquer situação. Daniel orava em seu quarto, mas Neemias fez uma oração rápida e silenciosa, antes de falar com o rei. Neemias 2:4. Isso significa que mesmo no meio do trânsito, durante uma reunião ou caminhando na rua,
você pode se conectar com Ele. Uma das áreas mais impactadas pela prática de orar 3 vezes ao dia foi a forma como eu lido com meus relacionamentos. Antes era comum que eu reagisse de forma impulsiva diante de palavras duras ou atitudes injustas, mas com a constância de parar e me alinhar com Deus ao longo do dia, percebi que o Espírito Santo começava a me lembrar, em tempo real, de como deveria responder. Era como se a minha mente estivesse mais treinada para buscar sabedoria antes de agir, e isso mudou não apenas as minhas reações, mas também a forma como as pessoas passaram a me enxergar. Lembro de um caso específico com um amigo próximo, que trabalhava como designer gráfico em uma agência cheia de pressão e prazos curtos. Em um dia tenso, ele falou comigo de maneira ríspida, e normalmente eu teria respondido na mesma moeda, mas naquele momento, o versículo de Provérbios 15:1 veio à minha mente. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu respirei fundo. Falei com calma. E em minutos, o clima mudou completamente. Ele até me pediu desculpas por ter sido grosso. Foi aí que entendi que a oração não afeta apenas minha vida espiritual, mas também a atmosfera ao meu redor. A constância desses 3 encontros diários também começou a me dar mais clareza para tomar decisões importantes. Antes, eu costumava agir rápido, com medo de perder oportunidades. Mas hoje entendo que esperar pela direção de Deus não é perder tempo, é ganhar segurança. Como está escrito em Isaías 30:21, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. Essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus é fortalecida quando você cria espaço para ele falar todos os dias, em horários fixos. Outra mudança perceptível foi na minha saúde emocional. Eu costumava carregar o peso das preocupações até sentir que estava esgotado. Agora, ao dividir meu dia em 3 momentos de entrega, percebo que não acumulo tanto estresse. É como se cada oração fosse uma válvula de escape, liberando a pressão antes que ela se torne insuportável. E isso está alinhado ao que Jesus nos ensina em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O mais interessante é que essa prática também gerou curiosidade em outras pessoas. Amigos começaram a perguntar por que eu parecia mais calmo, mesmo em situações tensas. Quando compartilhei sobre a rotina de oração, alguns se sentiram inspirados a tentar. É incrível ver como algo tão simples pode se multiplicar e alcançar outros corações. Uma colega que trabalhava como enfermeira, por exemplo, começou a separar 5 minutos no início, meio e final do plantão para orar. Pouco tempo depois, ela me disse que sentia mais paciência com os pacientes e mais força para lidar com a carga emocional da profissão. Essa transformação é um lembrete de que a oração não é um fim em si mesma, mas um meio de permitir que Deus nos molde. Ela afeta a maneira como falamos, pensamos e agimos. Ela nos torna mais atentos à voz do Espírito e menos reféns das circunstâncias. Quero também reforçar que, ao estabelecer 3 momentos de oração, não significa que você está limitando sua conversa com Deus a esses horários. Pelo contrário, você está criando marcos que, naturalmente, vão expandir para outras partes do dia. Com o tempo, você vai perceber que até nas tarefas mais simples, como preparar um café ou organizar documentos, seu coração estará em sintonia com ele. E aqui vai uma dica prática para você que deseja implementar isso. Defina não apenas os horários, mas também os gatilhos. Por exemplo, ao tomar seu café da manhã, lembre-se de orar. Quando for almoçar, aproveite para fazer a oração do meio do dia. E antes de deitar, faça a última. Associar um hábito existente a um novo facilita muito a constância. Outro ponto importante é que esses momentos não precisam ser longos para serem profundos. Há dias em que você terá tempo para se alongar em oração, mas haverá outros em que será apenas 1 minuto. Não se prenda à duração, mas à sinceridade. Houve um momento na minha vida em que entendi, de maneira muito prática, como a constância na oração fortalece a fé para enfrentar crises. Eu estava passando por uma situação completamente fora do meu controle. Um problema familiar que parecia impossível de resolver. Havia tensão, palavras duras e sentimentos feridos. Em outros tempos, isso teria me deixado ansioso, agitado e sem dormir por dias. Mas graças ao hábito de parar 3 vezes ao dia para me conectar com Deus, consegui manter minha paz mesmo no meio do caos. A cada manhã, eu entregava a situação nas mãos do Senhor, lembrando-me de Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. No meio do dia, quando as preocupações tentavam voltar, eu repetia essa entrega,
como quem reforça uma âncora no fundo do mar para que o barco não se mova com as ondas. E à noite, antes de dormir, eu dizia: Pai, eu não posso resolver isso agora, mas sei que o Senhor está agindo, mesmo quando não vejo. Essa repetição diária de confiança não era mágica, mas era um exercício espiritual que me impedia de afundar emocionalmente. O que percebi é que a oração não remove imediatamente todos os problemas, mas nos fortalece para enfrentá-los sem perder o equilíbrio. É como um soldado que, antes de ir para a batalha, recebe instruções, alimento e descanso. Quando as tempestades vêm, você já está preparado e não precisa improvisar no meio do combate. A constância também me ensinou a reconhecer quando era hora de agir e quando era hora de esperar. Muitas vezes, queremos resolver tudo com nossas próprias mãos, mas a direção de Deus pode ser diferente. Lembro-me de estar prestes a tomar uma decisão impulsiva para acelerar a resolução de um problema, mas durante uma das orações do meio do dia, senti claramente que deveria esperar. Pouco tempo depois, uma oportunidade inesperada surgiu e a situação se resolveu de forma muito mais pacífica do que eu imaginava. Isso me fez lembrar de Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Essa prática também se mostrou valiosa em momentos de perda. Quando um amigo próximo faleceu de forma repentina, a dor foi intensa. No entanto, ter esses 3 momentos fixos de oração me deu um espaço seguro para processar meus sentimentos diante de Deus. De manhã, eu chorava, pedindo consolo. Ao meio-dia, agradecia pela vida dele e pelas lembranças que ficaram. À noite, entregava minha tristeza ao Senhor, confiando que o tempo traria cura. Esse cuidado diário com o coração foi essencial para não me fechar para a vida e para as pessoas. Outra situação em que percebi o poder dessa disciplina foi durante uma crise financeira. Antes, a ansiedade me faria correr atrás de soluções precipitadas, muitas vezes sem pensar, mas, com a prática de orar 3 vezes ao dia, aprendi a buscar direção antes de agir. Foi assim que recebi ideias criativas e portas inesperadas se abriram, confirmando o que está em Tiago 1:5. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Ao longo do tempo, percebi que essa constância não apenas me ajudou a enfrentar problemas, mas também mudou minha perspectiva sobre eles. Passei a ver cada desafio como uma oportunidade de experimentar a fidelidade de Deus de maneiras novas. E quando você começa a enxergar assim, até as lutas deixam de ser apenas fardos e passam a ser caminhos para crescimento. E aqui vai algo que quero deixar para você refletir. Talvez o que esteja faltando na sua vida não seja apenas mais fé, mas mais constância. Muitas pessoas oram intensamente durante alguns dias e quando não veem respostas rápidas, desanimam. Mas a transformação acontece no processo, e não apenas no resultado final. Quando falamos sobre legado espiritual, muitas pessoas pensam em grandes pregadores, missionários ou líderes que marcaram gerações. Mas a verdade é que cada um de nós, com pequenas atitudes diárias, pode construir um legado tão poderoso quanto. E a prática de orar 3 vezes ao dia é uma dessas sementes que, quando plantadas, podem frutificar por décadas, e até por gerações futuras. Eu me lembro de uma senhora que conheci certa vez. Ela não era conhecida, não escrevia livros, não pregava para multidões. Era uma costureira simples, que trabalhava em casa e cuidava da família, mas tinha uma disciplina inabalável. 3 vezes por dia, ela parava tudo o que estava fazendo, ia até um cantinho de sua casa e orava. Não importava se estava no meio de um vestido ou se um cliente estava esperando. Ela tinha esses momentos como prioridade absoluta. O mais impressionante era ver como essa prática não só moldou a vida dela, mas também a dos filhos e netos. Eles cresceram vendo que, antes de qualquer decisão, antes de qualquer conversa importante, havia um momento de oração. E isso se tornou parte natural da vida deles. Hoje, seus filhos e netos continuam essa tradição, mesmo em cidades e países diferentes. Isso me lembra o que está escrito em Deuteronômio 6:7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Esse é o poder do exemplo silencioso. Você não precisa dizer às pessoas para orarem. Se elas te virem fazendo, de forma consistente,
esse hábito vai inspirar naturalmente. É como uma herança invisível, mas de valor incalculável. Outro ponto importante é que, ao manter essa disciplina, você cria uma memória espiritual coletiva na sua família. Talvez seus filhos ou amigos não se lembrem de todas as suas palavras, mas eles vão lembrar de ver você se ajoelhando, fechando os olhos ou abrindo a Bíblia nos mesmos horários todos os dias. Esse tipo de lembrança é como uma âncora que eles podem segurar quando enfrentarem as próprias tempestades. Além disso, deixar um legado de oração não se limita à família. Eu conheço histórias de pessoas que trabalhavam em empresas e que, sem falar muito, mantinham discretamente o hábito de orar nos mesmos horários. Com o tempo, colegas começaram a se aproximar, pedindo conselhos ou pedindo para orar junto. Não porque havia uma pregação forçada, mas porque viam a serenidade e a força que essa pessoa carregava. E isso despertava curiosidade e confiança. Pense no profeta Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia, e todos sabiam disso. Daniel 6:10. Foi justamente essa disciplina que o manteve firme diante das ameaças e que também se tornou um testemunho poderoso para todos ao seu redor, inclusive para reis e governantes. A oração não era apenas um ato privado, era um pilar visível que sustentava sua vida. Algo que aprendi ao longo do tempo é que a constância na oração cria raízes profundas. Quando tempestades vêm, uma árvore com raízes profundas pode até balançar, mas não cai, e essas raízes também sustentam outras árvores que crescem por perto. Sua vida de oração pode ser o suporte invisível que vai ajudar alguém que você ama a permanecer firme. No entanto, para que esse legado se estabeleça, é preciso intencionalidade. Não basta orar de forma esporádica e esperar que isso marque a vida das pessoas. É necessário que essa disciplina seja tão natural quanto se alimentar ou respirar. E aqui vai um desafio para você. Escolha hoje um horário fixo para começar. Pode ser ao acordar, antes do almoço e antes de dormir. Mantenha esses horários como compromissos inegociáveis. No início, talvez seja difícil, mas com o tempo, isso se tornará parte de quem você é. Ao longo desta jornada, vimos como a oração 3 vezes ao dia é muito mais que um simples hábito religioso. Ela é um fio condutor que conecta o nosso coração ao coração de Deus, sustenta a nossa fé nos dias bons e ruins e cria um ambiente propício para milagres. Mas agora, quero te levar a entender algo ainda mais profundo. A oração constante abre caminho para viver debaixo de um céu aberto. Céu aberto não é apenas uma expressão poética. É viver com a convicção de que você está em sintonia com a vontade de Deus, que os seus passos são guiados, que mesmo diante de portas fechadas, há uma certeza de que Ele está no controle. É como está escrito em Isaías 30:21. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Essa direção clara vem para quem cultiva uma vida de intimidade constante. Quando você se dedica a orar 3 vezes ao dia, começa a perceber que as respostas de Deus não vêm apenas como soluções para problemas, mas também como prevenções para situações que poderiam te prejudicar. É como se Ele te conduzisse por um caminho seguro, antes mesmo de você ver o perigo. Muitas vezes, esse cuidado passa despercebido porque estamos acostumados a olhar apenas para grandes milagres, mas a verdade é que Deus atua também no invisível. Lembro de um amigo que durante meses manteve fielmente esse ritmo de oração. Um dia, sentiu no coração de não fechar um contrato de trabalho que parecia perfeito. Era financeiramente vantajoso, mas havia um peso em seu espírito. Meses depois, descobriu que a empresa envolvida enfrentou um processo judicial grave e ele teria perdido praticamente tudo se tivesse se envolvido. Isso é o que eu chamo de milagre silencioso. Algo que só é percebido por quem está conectado ao Espírito Santo. A prática também fortalece a sua resistência espiritual. Vivemos em um mundo onde distrações e pressões tentam nos afastar da presença de Deus. Orar regularmente é como se exercitar espiritualmente. Quanto mais você pratica, mais forte fica para enfrentar tentações, medos e dúvidas. É exatamente o que Paulo quis dizer em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Mas há outro ponto que não podemos ignorar. Essa constância abre espaço para que o impossível se torne realidade. Testemunhos de cura, restauração familiar, provisão financeira inesperada, tudo isso é comum na vida de quem mantém comunhão diária com Deus.
Não porque a oração seja uma fórmula mágica, mas porque ela nos alinha com o plano perfeito dele. E eu sei que, para alguns, começar essa prática pode parecer intimidador. Afinal, a vida moderna é corrida, cheia de compromissos e interrupções. Mas aqui vai um segredo. Deus não está preso ao formato. Se no seu dia não é possível parar para um longo momento, comece com poucos minutos, mas com sinceridade. Um coração totalmente entregue, mesmo que por pouco tempo, pode tocar o céu de maneira profunda. Agora, chegando ao fim deste roteiro, quero falar com você que acompanhou cada palavra até aqui. Esse não foi apenas um estudo ou uma reflexão, foi um convite para transformar o seu relacionamento com Deus de forma prática e constante. E com todo carinho, quero te pedir algo especial. Inscreva-se no canal, não apenas para receber novos vídeos, mas para fazer parte de uma comunidade que busca crescer espiritualmente todos os dias. Aqui, cada história compartilhada, cada comentário e cada interação constrói um espaço de apoio mútuo. Quero te convidar também a contar a sua história nos comentários. Como a oração tem impactado a sua vida? Você já teve uma experiência marcante com a prática de orar 3 vezes ao dia? O que Deus já fez por você nesses momentos de comunhão? Compartilhe, porque a sua história pode ser exatamente a inspiração que alguém precisa hoje. E se este vídeo falou com você, se ele acendeu uma chama nova no seu coração, envie para alguém que você ama. Talvez seja essa a semente que vai mudar o rumo da vida dessa pessoa. Termino com a certeza de que se você decidir dar esse passo, estará abrindo um caminho para viver milagres diariamente. Porque quando a oração deixa de ser apenas um ato e se torna um estilo de vida, o céu deixa de ser um lugar distante, ele passa a habitar dentro de você.